Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. Caridade é isso, né? Quando o outro nos dá a oportunidade de sermos úteis, né? Eu agradeço a Casa de Maria por me dar essa oportunidade. Venho quantas vezes por convidado, por chamado, não me incomodo de vir. Venho com o maior prazer. Fico assim porque eu sinto uma energia muito boa, eu não consigo entrar, né? Desde a primeira vez eu não consigo entrar nessa casa de sapato. Eu entro, mas eu tenho que ficar descalço. E na última vez que eu estive aqui, eu estava muito eufórica. Eu lembro que eu estava assim, atacada, não estava? Nesse show eu estava bem atacada, assim, falando com muito entusiasmo. E hoje eu estou sentindo assim, a casa com uma vibração tão harmônica, tão serena. Estou sentindo assim, uma paz interior tão grande que eu vou falar do jeito que eu estou sentindo, que é com serenidade. Do jeito que a casa está me proporcionando esse colo, né? E lembrando da leitura, frisei aqui algumas palavras, que nós estamos aqui, que vão coincidir com o nosso estudo, que nós estamos aqui para o aprimoramento do nosso espírito. A vida, né, é uma escola amarga, mas estamos aqui para o nosso aperfeiçoamento. A nossa doutrina é amparada nisso, né? Que a gente está aqui para o aprimoramento do espírito, nessa escola da vida. Nem sempre é uma flor para todo mundo, um mar de rosas, tem os seus espinhos, cada um tem as suas dores, as suas mágoas, os seus sofrimentos. E estamos aqui justamente para ver e estudar e aprender um pouquinho que nada disso é em vão, né? Que nada é por acaso. E esse aperfeiçoamento nos levará futuramente para a perfeição do nosso espírito. Ainda somos espíritos na caminhada de uma evolução. Então, ainda somos espíritos perfectíveis. Ainda não estamos prontos para sermos espíritos perfeitos. É uma longa caminhada, é uma escala de vida realmente muito amarga. E quem está disposto a seguir esse caminho tem que seguir realmente com muita fé, com muita esperança e aceitar aquilo que está no seu caminho, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou aqui, sei que há 2 meses a avó passou, né, para outro mundo, e nada assim, outro mundo lá, outro mundo aqui, né? Uma outra vibração, mas eu tenho certeza que o carinho que ela começou toda essa obra, né, junto com o esposo, eu tenho certeza que ela está aqui rindo, brincando, feliz, porque a casa continua com vocês seguindo o caminho, né? A base inicial, né? Então eu não pude estar aqui, mas eu enviei os meus sentimentos, e assim, eu abraço ela com carinho, que eu sei que ela está nos abraçando nesse momento. E falando também um pouco que eu tive aí 10 dias, né? Estou tendo 10 dias também meio complicado, que a minha mãe também está internada, né? E toda a parte de saúde dela eu que tomo conta, eu que cuido. E eu estava com ela em Valença, da Unimed eu fui para Volta Redonda. Ontem ela fez uma cirurgia de crânio, a segunda por acaso, né? Com 87 anos. E eu vim cedo, até assim, falei, meu sobrinho, você vem ficar aqui, vem me salvar, vem me render, porque eu tenho um compromisso à tarde e eu sei que minha mãe está lá. Eu vim, fui de Volta Redonda, cheguei e falei, Jô, vamos comigo, minha companhia. Na última palestra, minha mãe estava aqui sentada, né? Hoje ela está também espiritualmente, ela falou, vai minha filha, vai com Deus, Deus te guia, né? Então, assim, hoje eu estou serena para falar, um pouco triste, porque a escola da vida é amarga, né? A gente não está tão preparada para tantas coisas no nosso caminhar. Mas a resignação nos fortalece e nos mantém em pé. E é levar para frente que amanhã é outro dia, amanhã são novos pensamentos, novas energias. A espiritualidade está aí para isso, para nos ajudar e nos amparar sempre. Bom, eu escolhi esse tema porque a gente faz um estudo do Oeste lá em Valença, no SEB, e eu faço a parte, junto com a Ana Verônica, do ESD 1, que é o iniciante da doutrina espírita. E a gente estava falando justamente sobre reencarnação, né, os processos reencarnatórios, como se dá, a gente estava estudando isso. E aí foi me dado esse tema, né,
nada e o porvir, que é até uma base para a gente fortalecer a nossa convicção de que somos espíritos imortais, né? E que somos espíritos únicos. E aí, então, eu pensei, eu vou falar sobre o nada e o porvir, porque hoje nós vivemos num mundo em que a maioria das pessoas estão sem fé, estão sofridas, estão tristes, angustiadas, em desalinho, em perdidos até, vamos dizer assim, porque para elas o mundo não tem nada além daquilo. Morreu, acabou. Minha vida está um inferno, minha vida está isso, minha vida está aquilo. Muitos não aceitam, muitos acabam findando realmente com essa vida, né? Com esse corpo material, não com o espírito, né? Acaba dando fim ao corpo e o espírito é que sofre. Porque o espírito vem com tanta vontade de vencer, de melhorar, né? De crescer, de estudar, de evoluir, mas a nossa teimosia na imperfeição, o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas não nos levam muito bem para o bom caminho. Então, ontem eu me deparei com um rapaz de 30 e poucos anos, né, falando que a vida dele estava no inferno, que ele estava muito triste, sozinho, solitário, depressivo, angustiado, e que ele não tinha saído. Aí, peguei o telefone, né, gente, liguei para ele e falei assim, quem disse que você não tem saído? Então, conversando, eu falei, procura, né? Ele não é de Valença, não. Ele procura uma religião, procura onde você possa se sentir bem, procura uma pessoa que precisa também da parte médica, né? E se orienta, porque você é um rapaz tão jovem, né? Um rapaz novo, tantos aí com problemas aí que estão defeituosos, estão trabalhando, estão estudando, estão querendo ver, seja de qualquer forma. Olha essa Paralimpíadas. Eu falei com ele isso. Olha aí, você está aí, normalzinho, bonitinho, reclamando da vida. Vai lá na televisão, assiste as Paralimpíadas que está passando agora, você vai ver a força e a garra de vontade de viver e vencer, com todas aquelas dificuldades. E são expiações, né? São expiações que eles estão passando. E uma expiação com aceitação, porque por mais que eles se sintam mutilados, defeituosos, né? Eles não se sentem incapacitados. Né? O espírito não é tão incapacitado assim. O espírito nunca é incapacitado. Nós é que somos limitados. Então eu falei isso para ele. Quando eu falei assim, ele falou assim, pois eu vou bem ligar. Eu falei, liga a TV, vai ver lá. Quanto que um rapaz levou 3, 4 medalhas? Não é? Vê se isso daí não te dá ânimo de viver, cara. Vai vencer a vida. Você tem perfeito, tudo perfeito para trabalhar. Né? E assim a gente vai galgando o nosso caminho. E dentro desse tema, do céu e inferno, nada e o porvir é o futuro. O que a gente espera do futuro? Nós temos tanto o futuro de agora, né, de encarnados, como o futuro de desencarnados. Né? Então, o que a gente espera? Até falei com ele, o que você espera desse futuro agora, estando encarnado? É isso daí? É encostar no canto e se entregar? Ou você quer ser um normal e vencer as batalhas da vida? Né? Então, foi bem trabalhar esse tema, que eu acho interessante a gente estudar um pouquinho sobre ele. É lógico que a gente não sabe, é só para eu pegar aqui. Esse tema, eu até tirei de uma parte do início para falar com vocês, para ler só um pedacinho aqui, que é do tema. Aqui, hoje em dia, o celular é bom para tudo, né? O que diz praticamente esse início do céu e inferno? Esse livro aqui, a gente sabe que as obras básicas da doutrina espírita são 5 livros, né? Pentateuco, a gente sabe que o Evangelho é a religião, o livro dos médios é a ciência, e o livro dos espíritos é a filosofia. E o céu e o inferno e a Gênesis, né, são os estudos complementares que vem falando de tudo, do porvir, do nada, do purgatório, né? Vem falando da origem de tudo. A Gênesis, por exemplo, é a origem de tudo. E é bom sempre a gente estudar. Então, esse primeiro capítulo do Céu e Inferno, que eu escolhi, começa geralmente, só vou ler um trechinho aqui, porque eu não gosto muito de ler não, mas eu vou dizer que ele é importante, esse tema aqui, a introdução. É o capítulo 1. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é o positivo.
que morremos não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese, essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido e o seu coração se rejubilará. Todos nós, né? Se alguém fala assim, olha, você tem o merecimento de viver mais 10, 15 anos, né? Igual um menino com 18 anos, ele descobriu que tinha uma doença cardíaca séria e o médico deu a ele mais 6 meses de vida. Então, o que ele fez a opção? Só tem mais 6 meses de vida? O que vocês acham que ele fez? Bagunça. Mais 6 meses de vida, qual é a primeira ideia? Vou curtir a vida, né? Vou fazer tudo que eu posso e que eu não posso. Daqui a 6 meses eu não estou aqui mesmo, se dane. Então ele fez essa opção e desencarnou realmente com o espírito duplamente comprometido, né? Enquanto quando ele chega lá na erradicidade, que ele tem um conhecimento, né? Que naqueles 6 meses ele poderia ter aproveitado para estudar alguma coisa, para ajudar alguém, para fazer algum trabalho de caridade, né? Para ter incentivo de autocura, de melhoramento, que poderia até nem ter 6 meses, mas prolongar. Olha que foi, a gente pode prolongar, né? Ele poderia ter prolongado e ter vivido um tempo mais. Por quê? A toda bondade que a gente se coloca a fazer, nós somos soldados de Deus. E ele vai dizer assim, ó, fica aí que eu preciso de você. Te coloco apto para trabalhar mais um pouco, mesmo que ainda esteja com o corpo doente, mas o seu espírito pode estar sadio e eu te dou esse fluido vital para você fazer isso. Né? Então, quando ele soube, já era o quê? Como a gente diz, em mês e morto. Né? Vamos então esperar uma próxima encarnação para que ele possa entender isso. Foi uma escolha dele, esse problema cardíaco, né? Lá no planejamento reencarnatório, e que ele aceitou, mas ele também, com o esquecimento passado que a gente tem, né? Ele também tinha se comprometido de fazer o inverso e não fez. Olha o livre-arbítrio e a escolha. Ele não quis se cuidar, né? Ter uma alimentação adequada, projetar um pouco mais, reforçar esse fluido vital que nós temos para ter um pouco mais de vida. Então, é dada após, né? Quando a gente desencarna, que passa pelo processo de expurgar, né? Vai para a erradicidade, quando a gente tem conhecimento, que a gente vê que a gente tem um livre-arbítrio, que nós somos os nossos juízes, ninguém vai me condenar depois da morte, que eu vejo a oportunidade que eu perdi, né? Que eu tinha que ter feito, eu não fiz, que tinha sido minha escolha, eu não quis trabalhar para isso, foi melhor os vícios, né? Do que as virtudes. Falei que os vícios a gente aprende aqui, muitos, mas as virtudes todos nós temos em nós, que nós somos essência divina. Então, se ele quisesse trabalhar uma ou duas virtudes, né, que mesmo tendo 18 anos, ele poderia ser um bom escritor, sei lá, ensinar alguma coisa, escrever alguma coisa da vida dele, que deixasse aí de exemplo. Né? Então, ele não soube trabalhar nenhuma dessas virtudes. Ele soube aprender, né, e aperfeiçoar mais os vícios que ele tinha vontade, que ele nem tinha, mas queria viver a vida, então ele teve, né, a descoberta aí dos vícios e foi então assim. Então, aqui diz o seguinte, né, que a gente tem essa oportunidade. E o que eu quero fazer hoje da minha vida? Às vezes a gente aprende muito tarde, né? Agora que eu estou velha, que eu estou aprendendo tudo isso, o espírito é eterno, o espírito pouco que aprende, mesmo com a nossa idade, o nosso corpo já idoso, é uma base, é uma sementinha para germinar no mundo espiritual e quando eu tiver que voltar, né, para reencarnar, aquela ali vai brotar, aquilo ali vai frutificar, né? Então, nada do que a gente pensa em fazer para o nosso próprio bem,
para nós espíritas, nós acreditamos que o nada não existe, né? Uma vida futura existe e eu posso também, primeiramente, pensar na vida futura aqui. O que eu quero do meu futuro? Né? Futuro é amanhã, é daqui a um mês, é daqui a 2 meses, eu vou ficar parado esperando as coisas acontecerem? Nada cai do céu se a gente não enfrentar os desafios, não tornar essa vida amarga um pouco mais doce, né? Não procurar fazer das coisas difíceis do caminho uma forma de a gente driblar e fazer as coisas com harmonia, com serenidade, buscar ajuda, buscar apoio. Nós temos 1000 formas de trabalhar isso. Então, você pode dizer que você é infeliz? Pode? Não. Olha aqui, que bênção essa casa. Né? Só de entrar a energia é outra, só de entrar todos nós aqui estamos sendo assistidos, atendidos, orientados, direcionados, estamos sendo amados, fomos escolhidos para estar aqui. Né? Então que a gente aceite essa escolha, assim, ó, de braços abertos. Eu estou aqui, eu vim aqui fazer a minha parte, eu vim aprender, eu vim estudar. Né? Enquanto nós estamos aqui, muitos espíritos estão conversando com os nossos mentores, orientando a nossa vida, orientando os nossos pensamentos. Então nada é perdido. E às vezes a gente vem, nem se toca nisso, né? A gente só vem, acho que eu escutar a Maria José falar, mas observa as outras coisas. Põe seu coração aí para fluir, porque você vai ver quantas coisas boas estão acontecendo. Estão nos ajudando, nos propiciando momentos bons. E talvez não para hoje, mas para amanhã, para daqui a um mês, para daqui a um ano, não sei. Né? A espiritualidade sabe de tudo, mas se a gente acolhe com amor, tudo se multiplica para o bem. Bom, então diz aqui, todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura tenha sido e seu coração rejubilará. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento de destruição absoluta? Já pensou se todo mundo fala assim, a gente morre, acabou, pronto, não tem mais nada? Aí eu vou dizer assim, ó, o meu lado esquerdo, que é o lado do meu coração, é o lado de espíritos bons, né? Espíritos trabalhadores, espíritos benéficos, que ajudam, que trabalham. Então vocês são espíritos de alto poder de amor, né? De virtudes. Esse lado aqui, me desculpa, tá, gente? Mas é o lado, assim, de espíritos que querem viver a vida, as virtudes e os vícios, né? Que querem viver a vida, querem sair curtindo. Ah, que Deus, que nada, a vida acaba amanhã, o que eu vou fazer? Qual o mérito, né? Daquele lá, amar todo mundo, ser caridoso, trabalhar em todas as oportunidades do bem, e vocês aqui, no egoísmo, trabalhar só por cada um para si. Para si ou até tirar do outro, né? Porque quem é egoísta é assim, não é? Pensa assim, ah, você tenha mais do que eu quero isso, uma parte para mim. Então esse grupo aqui é aquele grupo que não quer nada. Ele quer só coisas para evoluir o seu espírito. Porque o espírito nasce simples e ignorante. Então, evoluir o espírito hoje é permanecer no estado primitivo. Não é? Permanecer no estado primitivo. Então, eu não quero evoluir, vou continuar nessa de primitividade. Qual é o mérito de depois todos nós desencarnarmos, eles terem o mesmo merecimento que vocês? Ou vocês terem o mesmo merecimento que eles? Não, tudo bem. Então, prova que a vida não acaba aqui. Né? E que nós estamos aqui, cada um num grau evolutivo diferente. Ninguém aqui está no mesmo grau. Né? E nem nós que somos responsáveis pela casa espírita, né, Fred, que tomamos conta, que fazemos palestras, estamos num grau menor que vocês. É um trabalho de comprometimento meu com a espiritualidade. Vai eu largar isso para ver como é que eu vou ficar na minha vida. Né? Vai eu largar para ver como é que vai ser a minha vida. Então, eu não quero perder essa oportunidade, de jeito nenhum. E vocês também não, né? Haverá algo de mais esperador, então, do que o fim absoluto? Afeições caras, olha aqui, afeições caras, inteligência, progresso, sabor laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, sem razão nenhuma, né? Tudo perdido, de nada nos serviria. Portanto, qualquer esforço no sofrimento das paixões, de fadiga, nos ilustrarmos de devotamento à causa do progresso,
Desde que tudo isso e nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Seria o grupo de vocês, seria outro grupo. Um exemplo, né, gente? Sem aspiração para o futuro, diz numa secreta intuição, isso não é possível. Então, a gente vê que na doutrina espírita, o nosso conhecimento abrange uma questão diferente das demais crenças. As outras crenças, elas acreditam no espírito, que nós somos espíritos. Acreditam, né? As outras crenças falam de Deus, falam de Jesus? Sim. Cada uma tem o seu modo de estudar, né, de trabalhar a sua evolução moral, a sua evolução intelectual. Mas o que difere as demais religiões para o espiritismo? A encarnação, né? Por quê? Para nós, espíritas, a gente desencarna e volta. Para as outras, você não volta, né? Então a diferença do espiritismo é essa. O que acontece conosco após a morte? As outras crenças não acreditam. Está aqui o espírito para evoluir, mas você morreu, você vai ficar como espírito aguardando alguma situação, alguma oportunidade para que você possa ser avaliado naquilo que você fez. Então, a Indianara vai ficar lá parada esperando pela avaliação dela e você pela sua avaliação. Aí você vai ser julgado por isso, você vai ser julgado por aquilo. O que a doutrina espírita nos diz? Eu sou o meu juiz, o meu próprio juiz quando eu desencarno. Eu vou me deparar primeiro com a situação de que eu não morri, né? Muitos ficam desesperados quando deparam com essa possibilidade que para eles em vida não existia. Para a gente não vai ser tanto susto, né? Mas para quem não acredita vai ser um susto imenso. Aí se depara com essa situação de que é imortal. Vai se deparar com o quê? Com tudo que fez de errado. Vai ver que não é uma alma maravilhosa. Imaginou vocês? Então, nossa Senhora. Não é não, Fred? Esse grupo aqui vai se deparar, gente, olha o que eu fiz, olha o que... Não é? Imagine você se deparar com aquilo que você fez. Com todos os vícios que você tinha e não tinha, você aproveitou, esbanjou. Aí você tem um sentimento, né? Aquela questão do porquê que eu fiz isso. Aí a justiça divina é boa, é caridosa, né? Jesus vai o quê? Vocês são as minhas ovelhas perdidas. Vocês são as minhas ovelhas achadas. Eu não preciso ficar com vocês porque vocês têm consciência do bem. Mas eu preciso estar ali porque eu preciso amá-los e trazê-los para mim com a consciência de que devem o quê? Participar desse grupo. Né? Que devem vir para cá. Seja lá qual for as novas escolhas, as novas tarefas de novas reencarnações. Mas vocês têm a oportunidade. Olha a bondade. Né? A justiça divina está aí. Porque a justiça divina permite que você evolua. Ela te dá as condições e a base. Você errou, meu filho, mas eu estou te dando novas oportunidades, quantas forem necessárias. Olha o que Kardec diz, olha. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir, sempre tal é a lei. Né? Então, vocês vão nascer, renascer, tantas vezes quantas forem necessárias para progredir. Não é? Então, é uma comparação, tá, gente? Vocês aprenderam isso só um pouquinho. Então, a doutrina, ela nos ensina isso. Né? Pela sua base de ciência, filosofia e religião, pelos pilares da doutrina, que hoje nós vamos mencionar apenas 2 do nosso estudo, que é a reencarnação, né? E a pluralidade das existências. É a base, né, do porvir, do futuro, é a
reencarnação e a pluralidade das nossas existências. Já falei, nós somos um único espírito, uma única vida em várias experiências corpóreas, né? Então, hoje aqui nós vamos falar assim, igual eu falei no estudo, né, João? Não vamos esquecer que nós somos homens e mulheres, certo? Nós somos o quê? Espíritos. Eu já estive na fase masculina e o homem também já esteve na fase feminina em outras vidas, não é? Então, nós somos aqui espíritos, sem ser Maria ou fulano, né? Sem ser Pedro ou Maria, nós somos espíritos. E dentro dessa condição, todos nós temos essa pluralidade das existências. Não sabemos quantas existências tivemos no passado, mas essa é a nossa melhor existência. Não vamos querer, né, buscar lá o que a gente foi no passado. Até o Espiritismo não é muito adepto a isso, né? Mas vamos aqui trabalhar a nossa evolução nessa oportunidade de encarnação. Então, somos espíritos. Então, eu sei que eu vou voltar outras vezes, né? Que eu não estou aqui perdido nem desamparado. Então, desses pilares, nós vamos trabalhar esses dois, a reencarnação e a pluralidade das existências. Kardec cita 3 crenças, né, sobre a alma após a morte. Aqui ele cita o niilismo, a absorção do todo universal, o panteísmo e depois é que veio o espiritismo. Então, quando ele citou essas crenças, o que quer dizer o niilismo? É o nada. Nada. Ninguém, para nós o nada existe? Não. Mas tem pessoas que o nada existe. Ah, viver para quê? Né? Depois eu vou morrer, vai acabar tudo mesmo. Então eles não acreditam em nada, são pessoas 100% materialistas, né? Que não se importam com a vida após a morte e acreditam piamente nisso. Então o niilismo é uma crença em que o homem acredita que o nada existe, então não existe mais nada. Aí a gente pergunta, meu Deus, isso tudo quem foi que criou? Temos condições de criar tudo isso? Não. Uma força suprema, uma inteligência, né, primária, causa primária de todas as coisas, que criou tudo isso. Nós somos criaturas, nós não temos o poder de criar nada. Né? Nós não temos o poder de criar nada. Em questão de espiritualidade, não. Mas em questão de materialidade, sim. Eu posso criar um outro ser espírito, um outro ser humano? Não. Olha a experiência que tentaram com a Dó, deu certo? Tentaram criar, né, um espírito, um ser humano, através de uma célula da própria Dolly, né, só modificada geneticamente seu núcleo. Há condições? Não. Só há condições da gente criar corpos, assim mesmo, por direção e comando divino. Porque a gente estava dando um estudo, um casal doido para ter filhos, né? E eles não tinham problema nenhum, tudo normal e não conseguiram engravidar. Eles tinham condições de ter filhos? Tinham. Não, eles tinham, eram todos normais. Tinham, os dois normais, fiz tudo com tesão, mas não engravidaram. Quem é que comanda? Deus. Quem é que comanda? Deus. A justiça divina. Planejamento encarnatório, né? Você vê que nem a gente tem o poder de falar eu quero ter filhos. Se o marido e a esposa têm tudo, ovário, útero, espermatozoide, tudo direitinho, funcionando, com quantidade, com tudo, e não engravidar. Então, nós não temos nem o poder disso. Quem tem o poder de comandar tudo isso, até porque nós estamos falando, né, é uma dupla que lá no esquecimento do passado, nós vamos normais, mas a gente quer uma forma de resgate, não ter filhos, porque o que a gente já fez com os filhos anteriores não tem como. Eu ainda tenho que me preparar para ir para ser pai e mãe. E depois que eu tiver um bom preparo, aí eu volto para ter um filho ou 2, porque todas as encarnações que eu tive, que eu pude ter filho, eu fui péssimo pai e péssima mãe. Não é? Pode ser uma dessas situações.
a gente não sabe. Então, ele cita aqui, né, que esse niilismo é quem não acredita em nada. A vida material morreu, acabou. Que nós somos uma absorção do todo universal. Quer dizer que nós somos uma inteligência e quando a gente nasce, olha só, eu mesma me proporciono e já nasci uma pessoa inteligente. Eu posso me dar inteligência? Sim ou não? Eu sou um espírito que eu tenho a minha inteligência dada por mim ou dada por Deus? É por Deus. Né? Então, quando eu desencarno, essa inteligência volta a fazer parte de todo, dessa absorção. Ela é absorvida de novo. E não é isso que o Espiritismo nos orienta. Né? Não é isso que o Espiritismo diz. O meu espírito é único, individual, e ele é para progredir no campo moral e intelectual para atingir a perfeição. Então, eu tenho essa trajetória. Eu não posso me dissolver do nada. E no nada também. Então, essa aqui seria o espírito, então não é individual, ele é mortal, não é? Porque ele se dissolve depois, ele não continua a vida. E o panteísmo? O panteísmo também foi uma crença em que Deus é o todo e nós somos parte do todo. Então, ele é um pedaço de Deus, eu sou um pedaço de Deus, você é um pedaço de Deus, a terra, a natureza, mas tudo é parte de Deus. Quando a gente então morre, a gente volta a se integrar ao todo, a Deus. O espírito é individual, o espírito é único, o espírito continua essa trajetória, a sua individualidade? Não, não continua. Então, essas três crenças aqui para nós, né, não tem como a gente aceitar isso. E Kardec, então, com a ciência, filosofia e doutrina, o Espiritismo diz que nós somos espíritos imortais, únicos e individuais. E estamos aqui para evoluirmos, para atingirmos a plenitude de um espírito perfeito, né? Para atingirmos. E como que a gente galga esse caminho? Reencarnando, encarnando, reencarnando, né? Esse é o processo. Enquanto essas outras três não existe esse processo de vida após a morte e que a gente volta, se prepara e volta tantas vezes melhorando o nosso espírito. Melhorando. Ah, será que o espírito vem e piora? Ele nunca piora. Ele pode até dar uma estacionada naquilo que ele foi a última encarnação, não querer progredir, né? Mas sempre vai ter um pequeno progresso. Porque ele vai amar alguém, ele vai cuidar de alguém. Pode ser um péssimo homem para a sociedade, mas ele é um homem presente para a família, porque ele ainda não aprendeu a viver no coletivo. Né? A gente vai ver que tem reencarnações que podem ser individuais ou coletivas. Né? Tem espíritos que querem reencarnar e cuidar de si somente, porque ele ainda em outras vidas não aprendeu nem a cuidar de si. Eu estava falando um exemplo lá de uma cientista, ela começou a estudar, estudou desde pequena, japonesa, né? Estudou, foi uma cientista de primeira linha, largou pai, largou mãe, largou irmão, largou tudo, foi para os Estados Unidos. Não quis família, não quis amigos. Ela vivia sozinha, chegava no trabalho pontual, entrava, trabalhava, saía, parava, tudo. Sabe aquela pessoa que era só dela? Ela era só dela. Não tinha luxo, não tinha vontade de ter as coisas luxuosas, tinha dinheiro porque ganhava bem, mas quis conhecer o mundo. Mas conhecer alguns lugares justamente para o seu entendimento dentro da ciência. Foi um espírito que escolheu reencarnar sozinho, mas ela tinha um objetivo. Sendo cientista, o que ela estudava? Formas de ajudar o coletivo. Não é? Então, ela se colocou numa posição de estar sozinha no mundo. Ah, mas ela não amava a família? Amava, mas japonês não é muito assim, né? Igual a gente que abraça, acolhe e carrega no colo, né? Eles são, mas assim, são mais distantes, são meio frios, né? E ela então escolheu essa vida. Morreu o irmão, não vinha.
mandava um cartãozinho. Morria a sobrinha, não vinha, mandava isso. Morreu o pai e a mãe, não veio no enterro do pai e da mãe. Depois que ela foi para os Estados Unidos, ela não voltou mais no Brasil. Viveu lá, a vida dela era só para ela. Então, que coisa boa que ela fez. O campo do estudo dela foi justamente o quê? Para envolver os seus conhecimentos em busca de um bem coletivo. Né? Então, ela se propôs a reencarnar dessa forma. Por quê? Em outras vidas, talvez, tinha conhecimento e não ajudou ninguém. E dessa vez, ela se colocou à disposição. Né? E, às vezes, a gente escolhe reencarnar coletivamente. Né? A gente forma família, né? Tem filhos, sobrinhos, família de cá, família de lá, de pai, de mãe, de avô, de avó, briga aqui, briga ali, mata lá. Né? A nossa vida é essa. Então, a gente encarna coletivamente. Muitas das vezes, cumprindo o nosso projeto reencarnatório, porque a gente quer um porvir melhor, um futuro melhor. Né? Então, eu quero viver no meio da minha família, na minha simplicidade, né? Cuidar dos meus filhos, dos meus netos, ter aquela vida ali que eu posso ter. Posso ajudar as pessoas. Né? Aqui é um ponto de auxílio? Sim. Olha aquelas crianças que estão lá dentro. Quantos jovens não têm futuro? O que estão fazendo ali dentro? Proporcionando a Casa de Maria, está dando uma condição de um futuro. Não só os pais vão dar um futuro material, mas estão dando também o quê? Um futuro moral, religioso, ético, né? Para futuramente ter um futuro profissional, né? É um futuro humano, né? De respeito, de sensibilidade, de cuidado, né? De dar valor à vida, de não ser uma escola tão amarga. Porque quem está hoje no mundo aí, criança lá fora, a vida vai ser uma escola amarga. Ou não vai? Vai. Né? Vai ser uma escola amarga. Então, o Espiritismo vem nos proporcionar, através dessa justiça divina, que é bondade, né? Justiça divina é bondade. Todos nós temos direito de evoluir, de melhorar. E ele vem, mas assim, pelo livre arbítrio. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. Se eu faço é porque eu quero. Todo ato tem a sua consequência, seja um ato bom ou seja um ato ruim. Então, se eu sei o que eu vou fazer, eu sei qual é a consequência daquilo que eu vou fazer. Eu tenho o direito de escolher. Vocês só escolheram coisa ruim. Esse lado de cá só escolheram coisa boa. Né? Então, livre-arbítrio. Aí a gente volta, né? Outra vez aqui, e a gente vai viver um karma. Karma é uma palavra espírita? Sim ou não? Sim ou não? Todos nós falamos karma, né? Todos nós falamos, mas o que significa karma? Lei de ação e reação. Lei de ação e reação, mas ela tem um significado ainda mais profundo. Ter que pagar. Obrigação de pagar. Deus obriga pagamento? Não. Né? A gente até fala, mas a gente entende que não é bem um karma, né? A gente entende que é um resgate. Resgatar é você trabalhar aquilo que você não fez de uma forma boa, né? De uma forma racional e equilibrada, e que você vai resgatar aquilo. Divaldo Franco diz, o passado é irrecuperável, mas pode ser reparado. Reparação se faz o quê? Com resgate. Não é? O resgate você sofre na alma. Não é? O resgate a gente escolhe o sofrimento na nossa alma para a nossa própria evolução. Ah, mas eu escolhi aqui, né? Eu quero voltar, como eu prejudiquei muito meu corpo em outra vida, eu quero voltar com uma doença grave. Né? Eu quero no futuro ter uma doença grave. Mas se eu me proponho, dentro desse livre-arbítrio, né? Escolher esse caminho aqui, ó, o que vai acontecer com essa minha doença grave? Vai ser abrandada, né? Porque se eu sou um filho trabalhador, qual é o chefe que não quer continuar com aquele filho que trabalha no bem? Todo mundo. Não é? Então, aquilo ali vai ser abrandado, o meu fluido vital vai receber
energias divinas, até mesmo dos nossos mentores, né? E nós vamos então ter aquela doença, ao invés de ser uma doença que vai ser terminal, ela vai ser abrandada. Eu posso ter oportunidade de trabalhar e avançar na minha evolução moral, né? É uma escolha minha. Mas se eu quero vir para o lado de cá, aquela doença vai o quê? Em 2 tempos acabar comigo. E eu levo o coletivo sofrendo comigo, né? Eu levo o pai, a mãe, né? O avô, a avó, quem está comigo, vai sofrer junto comigo. Então, são escolhas que eu posso fazer. Volto em outras vidas com tudo isso para resgatar, né? Eu não tenho que pagar a Deus pelo que eu fiz ao meu espírito. Ele fala assim, eu não estou te cobrando. Ele vai falar isso para mim? Não. Ele vai falar assim, filho, volta. Te dou a oportunidade de resgatar X. Você fez X, eu te dou. Deixa o X ao quadrado ou X, Y, Z para depois. Mas eu quero que nessa você resgate o X. Aí você volta. O livre-arbítrio, você vai ter consciência de resgatar ou não, você que vai querer. Mas como nós podemos implantar isso no nosso perispírito? Porque tudo que a gente aprende fica onde? No nosso perispírito. Então, se eu posso fixar isso como uma coisa, um sentimento, uma vontade divina no meu perispírito, quando eu volto, aquilo ali sai, não, volta comigo e eu sou capaz de recomeçar naquele ponto onde eu parei e me aperfeiçoar cada vez mais, né? Então, são condições que a gente pode se colocar no nosso planejamento reencarnatório, esse processo evolutivo de melhora. Aí, todas as crenças, elas acreditam que a alma é individual, que elas estão aqui para a sua elevação moral e intelectual. Mas no Espiritismo, como a Indianara falou, né? A gente aprende que nós vamos reencarnar. Nós vamos reencarnar. Nós não vamos ficar lá parados esperando o julgamento, não. Eu vou reencarnar. O reencarnar é muito mais doloroso, diz o Espiritismo, do que o desencarne. Né? O desencarne, o espírito fica livre. Mesmo que passe por um período na erraticidade, mesmo que tenha consciência do que fez ou do que não fez, mesmo que veja que a sua vida não foi uma maravilha, né? Veja que consciência, a sua consciência pesa, te cobra, mas pelo menos você está livre dessas amarras do corpo, dessa escola amarga da vida, e você pode galgar ali novos aprendizados, novos conhecimentos para que você possa se preparar para uma encarnação e resgatar parte daquilo que a gente fez. Porque a gente não resgata tudo numa encarnação só, né? Então eu posso fazer essa escolha. Agora, quando nós estamos aqui, escolhemos encarnar, a nossa escolha é bem dolorosa. É um processo muito mais longo e complexo do que o desencarne, né? Então, o Espiritismo é a única religião que nos dá o entendimento para essa situação de que a morte é do corpo e não do espírito. O espírito continua galgando na sua caminhada, na sua busca, no seu entendimento para ser cada vez mais um espírito melhor. Tanto que dizemos que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, né? Se o Espiritismo fosse o futuro das religiões, já tinha muita gente aí, né? Mudando de religião. Não tinha tantas outras religiões nascendo em outros. O Espiritismo estava aí abrangendo, né, um bom número de pessoas. Mas, como a gente ainda está no mundo de espíritos imperfeitos, e que existem mais do lado, né, dos vícios do que das virtudes, ainda é uma longa caminhada para que o futuro das religiões seja o Espiritismo. Ainda há uma longa caminhada. Graças a Deus, nós estamos lá no pré. Lembra da outra vez que eu falei do mundo regeneradores? A gente ainda está lá no pré, né? Na primeira escolinha lá, do pré para o mundo de regeneração. Então, no pré, já estou no caminho da regeneração. A
tendência é só o quê? Evoluir nessa escolaridade, não tem como voltar para trás. Né? Nós somos espíritos únicos e imortais em graus diferentes de evolução. Ainda encontramos espíritos primitivos, né? Ainda encontramos. A gente vê aí tantas coisas que acontecem aí no nosso dia a dia, né? Uma mãe de 26 anos que mata o filho que é autista. A gente sabe que o autismo é um resgate, né? Tanto para o espírito quanto para a mãe. Quer dizer, uma oportunidade perdida de evolução, de melhora, né? Então a gente vê que ainda temos espíritos neste mundo ainda com algumas características primitivas. Porque entra na nossa consciência hoje matar alguém? Não entra. Né? Não entra. Mas a gente está livre de matar alguém? Não. Não estamos livres. Não entra na nossa consciência. Graças a Deus que não entra. Mas tem pessoas que entram na consciência matar, tem vontade de matar. Né? A gente tem essa consciência de que não quer, não vamos, mas não sabemos que momento a vida lá na frente pode me colocar numa situação. De repente pode até ser involuntário. A gente vai atropelar alguém e a pessoa morre. Ou a pessoa entrou na frente do carro. Às vezes até pode ser involuntário, né? Mas a nossa consciência vai ficar, né? Questionativa por isso. Eu poderia ter feito isso, mas não aconteceu. No Espiritismo também não tem o quê? Fatalidade. Né? Tudo é minuciosamente coordenado. Então, nós estamos aqui, ainda temos espíritos. Esses espíritos primitivos precisam evoluir, porque o que a doutrina diz? Né? Até mesmo pelo ensinamento de Jesus. Se de repente, esse grupo todo aqui é grupo do bem, aí todos vocês melhoraram, estão lá, só o Fred que não quis melhorar. O que vai acontecer? Ele vai ficar esquecido? Todos nós que aprendemos a sermos boas pessoas, nós vamos para o mundo de regeneração? Sim ou não? Sim. Enquanto ele não melhorar, eu não posso ir com ele, eu não posso ir sozinha. Nós não podemos ir sozinhos. Mas não diz, Jesus não diz, enquanto tiver um filho, ainda precisando de evoluir e se melhorar, não teremos esse completo mundo. Vai estar faltando alguma coisa. E Deus não é de excluir, né? Ele é de incluir. Então, enquanto o Fred não vai estar sozinho, porque nós vamos fazer o que a Indiana falou, melhora, Fred. Dá um jeito, Fred. Né? O que nós vamos fazer? Passes, vamos dar atendimento, vamos abraçar, vamos acolher, vamos ensinar situações de amor, até que ele o quê? Se converse, que ele vai pro lado de lá que eu quero ir. Aí que quando isso aconteceu, o que Jesus faz? Meus filhos todos estão aqui. Né? Então, a alegria é para todos. Então, é isso que vai acontecer. Porque ele diz que enquanto tiver um perdido, não tem a complexidade total do mundo, né? De regeneração. Bom, aí nós estamos aqui, ficamos cansados de falar, né, das provas e expiações. Mas, para que um porvir exista, precisamos de passar por algumas etapas, não é isso? O nada, vamos descartar, porque isso aqui não existe para a gente, não. Mas existe isso aqui, né? O que é isso daqui? É um processo para o nosso porvir, né? Para o nosso bem, para o nosso futuro. Eu então todos nós vamos desencarnar. Sabemos que nosso espírito vai continuar vivo. Que ele é individual e único. Vamos nos deparar com as nossas consciências espirituais, com aquilo que eu vivi na Terra, aquilo que eu fiz de bom ou deixei de fazer. Vamos ver que nós somos os nossos próprios juízes. Vamos examinar as nossas próprias consciências e vamos ver que nós somos almas que nos melhoramos. Eu vim aqui para cumprir X, cumpri
de x ao quadrado. Parabéns, né? Eu busquei avançar na minha evolução. Então, mas eu tinha que fazer x, y e z, não fiz nenhum dos deles. Então, eu vou passar para aquela escolinha de reforço, dependência, há muitas moradas na casa do pai, né? Para que eu possa recuperar aquele tempo perdido e voltar a caminhar com vocês, né? Então, eu vejo que lá eu tenho essas possibilidades. E aí, eu vou falar, né? Dizer, eu preciso reencarnar, eu quero reencarnar. Mas a reencarnação só nos é concedida quando a gente quer por merecimento, né? Se eu sou um espírito que estou na condição de ser atendido, a espiritualidade vai falar: Diana, se prepara porque você vai ter um processo aí de planejamento reencarnatório para você voltar à Terra. Tudo é passado e ela pode até escolher por quê. Na última encarnação ela fez mais o x e o x ao quadrado. Então você tem oportunidade, merecimento de escolher. O que você quer escolher? Uma vida feliz? Você quer escolher mães de filhos difíceis para ajudá-los a evoluir? Que é uma missão, né? Aí eu estou melhor, eu tenho condições de acolher 2 filhos bons e 3 trevosos? Então me dá 5 filhos que eu vou escolher e vou amar os 3 trevosos que precisam desse amor na Terra, né? Amor de mãe, amor de Deus na Terra, e precisa disso. Então lá tudo é traçado, tudo é planejado, ela vem, escolhe reencarnar. Como ela já é um espírito que vai ter já os mentores atuando desde que ela está no planejamento, até ela encarnar, até ela viver e ter os 5 filhos, ela pode muito bem se direcionar e seguir esse caminho tranquilamente. Ter os 2 filhos bons e os 3 trevosos e ela amar e ajudá-los a evoluir para uma próxima encarnação ser perdida. Então ela pode escolher. Mas nós aqui, Fred que atrasou lá na questão dele, né? Ele ficou aí pernicioso, ele tem condições de escolher? Tem? Ele pode falar assim, eu quero ir para fazer isso assim, assim. Porque ele já está sempre nos vícios. E a gente pega o vício de um dia para o outro? Não. Ele pode correr o risco de voltar e fazer as mesmas coisas, né? Não evoluir. Então, o que a espiritualidade vai fazer? Olha, Fred, compulsoriamente você vai, mas nós vamos escolher o que você vai fazer. Você vai voltar sem braços e sem pernas. Para você não andar, não agredir ninguém, não fazer nada de mal com ninguém, depender de alguém que cuide de você. Talvez até consciente, começando talvez deve, para que você não perca aquela encarnação. Às vezes a gente fala, nossa, coitadinha daquela mãe, teve aquele filho daquele jeito. Benção. Está aí que não foi abortado? Está aí, vai vencer aquela etapa difícil de vidas passadas que ele não cumpriu. Ele escolheu isso? Não. Compulsoriamente foi escolhido para que ele não perca essa oportunidade de não fazer o mal nem a ele, nem a ninguém. Isso é evolução ou não é? É evolução. Por quê? Numa próxima encarnação, ele já pode vir melhorzinho e não fazer tantas coisas, né? Mas vai vir de uma forma mais evolutiva, mais amorosa. E nós podemos estar com ele outras vezes? Poderemos, né? Mas ele não vai ter o direito, o livre-arbítrio de escolher. Vai ser uma reencarnação compulsória. Aí a gente encarna, tem todo aquele projeto de vida na Terra. Muitos seguem o que escolheu, esquecemos o passado. Muitos seguem o que escolheu, outros esquecem o que escolheu. Quem segue o que escolheu, parabéns, está evoluindo. Quem esquece o que escolheu, né, não quer viver, vai levar aquilo ali acumulado para uma próxima encarnação. Há várias formas de projetos reencarnatórios, gente. Várias. A gente estava falando no outro dia, né? Gêmeos que escolheram siameses, né? Vocês viram? 61 anos, eles são colados assim, ó. Né? Aí a gente fala assim, os
tem 2 pernas, só tem um órgão sexual, né? E um órgão, tem 2 bocas, né? 2 corações e tudo, mas daqui para baixo um só. Ele só tem essa parte aqui junto. 61 anos, um olhando para a cara do outro, agarrado. Aí a gente fala assim, ou são 2 espíritos trevosos que escolheram aquela encarnação, né? Processo difícil de escolha. Ou um espírito é trevoso, o outro é missão, né? De incutir nele a paciência, o entendimento. A gente não sabe qual foi, mas são possibilidades. Ou, né? Por que vieram ali e dependente um do outro ali? E é uma reencarnação o quê? Exclusiva deles, porque eles dependem de outras pessoas, né? Mas ali é o tete a tete um com o outro. Então, o tempo inteiro. Eles são colados aqui na barriga, né? Eles têm os troncos. Quando deita de lado? Deitar de lado, porque se deitar um assim, o outro deita em cima, né? Eles são colados aqui, ó. E acho que só tem, eles têm um coração e pulmão, mas as que ficam do intestino é um só. E aí? Não pode separar, né? Às vezes alguns dá para separar quando é cabeça, né? Quando é lateral, né? Alguma coisa assim dá. Mas olha só, é um projeto de escolha encarnatória, né? E aí, então, vem, reencarna, tem aquele processo de reencarnação, como que eu vou escolher, o que eu vou pensar, né? Aí eu volto ao corpo. Quando eu volto ao corpo, né, que a célula, o ovo, ela é fecundada pelo espermatozoide, ali acontece um feixe de luz. O espírito, o perispírito ali já está sendo formado com os mentores, botando o quê? Um ponto de luz. E ali, a genética biológica nossa vai fazer com que isso aqui se multiplique, né? Então, vai formar o ovo, a célula ovo, o zigoto vai se multiplicando. Mas a genética biológica é minha e do esposo, né? Do óvulo do espermatozoide. Mas o que esse perispírito escolheu de genética espiritual? No caso dos siameses, escolheram o quê? Esse ovo aqui, dividir ao meio, ainda dividir errado, né? Dividiu assim, ó. Que aqui cresceu a parte de baixo e aqui o tronco aqui e o outro tronco aqui. Genética do espírito, não é genética do corpo, né? Foram escolhas deles. Então, a volta ao corpo, o perispírito escolhe e na hora ali existe essa informação do mundo espiritual. Você escolheu vir assim. Ou escolher vir normal, né? Vim lá no ovo, multipliquei, tudo tenho. Gerei um feto, normal, cresci, bem, saudável. Escolhas. No caso desses siameses, é um espírito? Dois corações são 2 espíritos. 2 espíritos. Num corpo só. Ligado. Por quê? O espírito é que anima o corpo. Se no outro não tiver espírito, estava morto. Né? Então tem que ter espírito nos 2. Mas a genética do espírito na escolha para a reencarnação escolheram essa. Talvez com provas ou com expiação, que é uma expiação também, né, gente? Ou com provas de expiação, ou outra com missão. Né? A gente não sabe. E dos pais também, né? Aí a gente volta ao corpo. Essa união do espírito, do perispírito, ela é orientada, ela é direcionada. A espiritualidade está ali presente. A mãe abriga, o útero se transforma num ninho, né? Ele sofre processos num ninho para abrigar aquele espírito. Muitas abortam, muitos maridos já vi chutar a barriga da mulher para botar a criança para fora. A gente já vê casos e casos, né? Mas ali é um ninho para abrigar o quê? Não só um corpo que a gente criou, mas um espírito filho de Deus. Maternidade é divina. Seja lá o que for aquele espírito. Aí a gente fala assim, eu não pedi para nascer, implorou para nascer. Implorou, né? E do jeito, às vezes, que aquele filho vem, qual é o dever de pai e mãe? Amar, educar e cuidar, independente do que é aquela genética espiritual.
Isso tudo que a gente trabalha no bem, eu estou trabalhando o quê? O meu futuro. Né? Eu estou trabalhando o meu futuro. Então, eu fico aqui perguntando, o que você quer para o seu futuro? Ah, já estou velho, estou cansado. Eu quero ainda ser útil. Eu quero tentar ser melhor a cada dia. Muitas das vezes é difícil, muitas vezes eu dou o pé lá do outro lado. Né? Às vezes a gente está... Vocês também, né, gente? Vocês também não vão falar só que vocês são piores, né? Mas às vezes também vocês dão um pezinho aqui, mas logo recobra a consciência. Não, é prática que eu quero. Aí vai chegar um tempo que vocês vão vir para cá. Não, é aqui que eu vou ficar. Né? E às vezes eu estou aqui, mas tem mau humor, eu tenho coisa, então eu vou lá. Não, isso aqui não é meu lugar, não. Eu tenho que tirar isso da minha cabeça, eu não posso ficar aqui, isso aqui não é meu lugar, eu não sou assim. Então a gente volta, né? E a vida da gente é isso, né? Vai, volta, mas não perdendo a nossa consciência, a nossa capacidade de quê? Estamos aqui, ainda espíritos perfectíveis em busca de uma perfeição. E a gente só entende isso quando nos reunimos como espíritos e buscamos